atendendo aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Danilo. Aqui é o Igor Benazzi, de Osasco, São Paulo. Queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu sinto umas pontadas do lado esquerdo da minha cabeça. Não é frequente, mas é umas pontadas agudas. Não é dor de cabeça não, é umas pontadas. Eu queria saber o que pode ser. Tem que procurar um especialista, fazer algum exame. Obrigado, bom dia a todos. Perfeito. As dores na região da cabeça, né, elas são muito comuns e às vezes tem características diferentes. Às vezes o paciente fala que nem ele, não é cefaleia não, é outra coisa. Por quê? Pode ter problemas nos nervos, nas articulações do pescoço, então o paciente pode sentir isso, essa pontada, esse incômodo. Problema muscular também, às vezes as pessoas não sabem, mas tem um tipo de dor de cabeça que a gente chama tensional, então a pessoa tem uma tensão muscular. E tem também as neuropatias, que é um problema no nervo, e às vezes é um tipo de dor que é até difícil do paciente descrever. Ele fala assim, é um choque, é uma pontada, é um incômodo. Então, no caso dele, se é uma coisa nova que ele não tinha, vale a pena, sim, ele procurar para o médico fazer esse diagnóstico. Às vezes vai precisar de um exame de imagem, às vezes vai precisar avaliar a coluna cervical também, que pode dar esse tipo de dores. Doutor, voltando a falar um pouquinho sobre o tratamento, né, além da medicação existente já e que tem, não é, se mostrado aí eficaz no tratamento da epilepsia, agora a gente tem também muitos estudos, né, falando da cannabis, né, e que tem ajudado em muito pacientes com epilepsia, não só com epilepsia, mas com outras doenças também, Parkinson, os autistas, né? Fala um pouquinho do tratamento em geral e também agora sobre o tratamento com cannabis. Perfeito. Foi uma revolução, né? Por muito preconceito, a gente no Brasil foi um dos países que mais demorou de autorizar, mas autorizou e está sendo muito bem aceito, né? O que é que eu digo? Existe evidência científica do tratamento para epilepsia, né? Existe também tratamento para ansiedade. Então, você percebe que existe uma série de coisas. O que eu digo para todo paciente é, se você, e acontece, Danilo, você não tem noção, porque o brasileiro adora uma novidade, né? Então, eu falei o lado bom do remédio, mas ele tem que falar também o outro lado. Que às vezes tem um monte de paciente que está controlado, não tem crise, com remédio ONI chega para mim. Júlio, pode trocar pelo cannabis? Eu fiz, por quê? Ah, não sei, é mais novo, não é melhor, não? Não. Então, assim, você tem que entender que a cannabis chega como mais um tratamento fantástico, revolucionário. Muitos pacientes que tinham crise descontrolada estão controlando com eles, né? Mas não é todo mundo que vai precisar dele. Não vai ser a primeira escolha ainda, né? O que a gente tem é várias opções e o médico vai decidir. Mas realmente, como você falou, né? É um tratamento revolucionário, não só para epilepsia, para dores crônicas, ele tem evidência científica, guidelines norte-americanos, todos mostrando, né? Para transtorno de ansiedade também. E agora, Danilo, eu vou fazer um detalhe que a gente sabe como o brasileiro é. A gente brasileiro não é diferente de você fazer o consumo. A gente sabe que o consumo é ilegal no Brasil, mas sabe que muita gente também faz consumo, né? E a gente, como médico, tem que ser sincero, tem que ser honesto. Não confunda isso com você comprar maconha ou dar maconha. Você não tem noção da quantidade de pessoas que chegam com esse relato no consultório. Ah, Júlio, eu tinha epilepsia e agora eu vi que o cannabis está bom, eu estou comprando maconha e estou fumando. Não é isso. É totalmente diferente porque é uma prescrição médica. O médico vai ver se seu caso é bom ou não. Doutor, tem muitas mensagens, muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Que bom que a gente está tendo a oportunidade aqui de esclarecer, né, e de prestar serviço no Plantão Médico Bandeirantes. O Antônio Lino de Itaquera, ele pergunta o seguinte: quem tem epilepsia, mesmo tomando medicamento com frequência, pode, por exemplo, ser piloto de avião, tirar a habilitação de autos? Perfeito. O que é que eu digo para todo paciente? Não é só ele. Toda vez que um paciente tem epilepsia, ele vê uma série de perguntas. Eu vou aproveitar essa pergunta para fazer. Ele pode ser piloto de avião, ele pode dirigir, ele pode tirar carta, tem que individualizar o caso. O médico vai ver qual a causa, se for uma crise única, vai ver se vai ter controlado, e nessa situação você vai observar. Outra coisa que os pacientes perguntam muito: gravidez, eu vou poder ter filho? Meu filho vai ter? Você vai poder ter filho, mas o médico também vai ter que controlar, porque muitas dessas medicações têm um risco para o feto. Então o médico vai analisar qual vai usar, se vai tirar por um tempo ou não. Então perceba, Danilo, que é tanta dúvida que o paciente tem quando ele tem epilepsia, né? Que trabalho ele pode fazer? Eu tinha paciente que às vezes trabalha com máquina pesada, trabalha em mergulho, né? Então eu digo para o paciente assim: não faça uma pergunta, nem fique procurando no Google, individualize no seu caso, porque seu médico vai ver a quantidade de crise que você vai ter, o remédio que você está tomando e ver a situação específica laboral. Às vezes a gente, médico, faz um relatório para o médico do trabalho e o médico do trabalho vai fazer essa análise conjunta com a gente.
A Sandra Braga, bom dia Danilo, mais um sábado para ampliar nossos conhecimentos.